Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, graças a Deus. Estamos aqui para juntos ruminar a palavra de Deus hoje, sábado, dia 5 de fevereiro, para a honra e glória do Senhor. Vamos crescermos juntos na fé, para que nós possamos ser pessoas compreensível, que precisamos sempre uns dos outros, que nós não somos tão sábios que não precise do outro, pois nesse mundo todos nós precisamos um dos outros. Tanto o pobre quanto o rico precisam do outro. Tanto aquele que se acha sabido, quanto aquele que não se acha tão sabido, vamos dizer assim. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que palavra interessante. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Quem falou isso? Salomão. O Salomão foi aquele homem que pediu a Deus sabedoria. E ele, com o passar do tempo, se conscientizou que ele ainda deveria aprender muitas coisas. Por quê? Porque a sabedoria é o próprio Deus. Como eu falei aqui no início, repito, ninguém pode se achar já sabido de tudo, ou também ninguém pode achar que não sabe de nada, né? É isso que Salomão quer dizer, que a vida só tem sentido quando nós fazemos um encontro com Deus. Porque Deus, ele é sem limites, né? Deus não é limitado como eu e você. Deus não para ali só na sabedoria e pronto. Não, Deus vai além da sabedoria. Nós que somos muitas vezes, né, egocêntrico, egoísta, se achamos já sabidão de tudo, só porque temos certos diplomas, já se achamos, né, entendido de tudo, e esquecemos que quanto mais, né, nós achamos que já sabemos de tudo, é aí que não sabemos de nada. Por isso que Salomão quis dizer, muita sabedoria, muito desgosto. Por que muito desgosto? Não é que a sabedoria seja ruim, que vai dar desgosto, mas é porque a sabedoria humana não para em nós mesmos, não para no nosso conhecimento, não. A nossa sabedoria tem um ponto, e esse ponto é Jesus. É em Jesus que eu encontro a sabedoria, é em Jesus que eu encontro o sentido para a vida, sabe? Por isso que ele falou aqui no versículo adiante. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos se deparando com nós mesmos e vamos vendo que tem situações que a gente precisa evoluir mais e mais, né? Outro dia eu dialogava com uma pessoa aqui em Escurial, que nós temos que se atualizar cada dia mais, né? Não parar naquela ignorância de outrora, de lá de trás, como muitos dizem, né? Mas eu aprendi assim. Só que as coisas mudam, as coisas se atualizam, né? Quantas pessoas vêm arrastando até hoje um comportamento ou um entendimento de lá de trás e não aceita o novo. Então hoje, nesse dia 5 de fevereiro, vamos ser receptível, né? Mais aberto a acolher, né? O novo que está chegando, novos conhecimentos, né? Nova sabedoria, não ficar no nosso entendimento raso. Eu já sei disso, pronto. Não, meu irmão, nós temos que evoluir. Eu me lembro que quando iniciei a minha caminhada cristã, quando eu falava algo, né, na igreja, aquelas pessoas mais antigas me repreendiam, né, queria até me rebater em relação àquilo que eu explicava, porque ela estava enraizada naquele ensinamento de lá de trás, né?
Ah, mas eu aprendi assim. Só que as pessoas esquecem que as coisas se atualizam, né? Tudo muda. As formações vêm nos ensinando e eu tenho que ter essa abertura para acolher, né, esses conhecimentos que vai sempre modificando. Por exemplo, Jesus diz na palavra que ele sempre renova a palavra, né? A Bíblia diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, a palavra de Deus ela sempre se renova. Tem pessoas que lê a palavra de Deus, por exemplo, e quer ficar ali e não aceita, né, a outra explicação de outra pessoa, por exemplo, porque na visão daquela pessoa o certo é o que ela fala. Só que a pessoa esquece que o Espírito Santo sopra onde quer, em quem ele quiser e na hora que ele quer. Mas tem pessoas que quando colocam uma coisa na cabeça, não, mas eu aprendi assim, só que não é assim. Jesus não é limitado, amado, né? Como nós, estreito, né? No conhecimento pouquinho. Não, Jesus é ilimitado, Jesus é extenso. Nós temos um Deus grande, amado. Nós temos um Deus misericordioso que não para, né? Na nossa mentalidade humana ali e pronto. Não, Ele sabe, né? Da nossa fraqueza, Deus sabe do nosso limite, mas Deus quer que a gente, né? Cada dia mais busque crescer no conhecimento dEle, lembrando que Ele que é o sentido para a vida. Quando eu paro na minha pouca sabedoria, quando você para no seu pouco conhecimento, nós vamos se desgostando, como diz aqui o texto bíblico, porque cada dia aparece sempre algo novo, né? Isso faz parte da vida e tem pessoas que não aceitam. Por exemplo, a geração de hoje. Quantas pessoas ficam se escandalizando? No meu tempo, as crianças eram assim. Hoje os meninos estão tudo desobedientes. Não, amado, não é questão de desobediente, que estão tudo desobedientes. Faz parte da geração, né? Eu não posso ficar me comparando agora com o meu filho. Ah, porque eu fui criado assim, meu filho também tem que ser assim. Eu tenho que me atualizar, entende? Não estou aqui falando e passar a mão na cabeça de coisas erradas. Não é isso. Mas se atualizar no mundo de hoje, né? Por exemplo, quantas pessoas não estão se atualizando que hoje existe internet, existem os meios de comunicação, algumas coisas, né? É obrigado eu e você se atualizar, senão vamos ficar para trás, né? Mas tem pessoas que não aceitam, repito, o novo. É com aquela sabedoria estreita, como disse Salomão, muita sabedoria, muito desgosto. Por quê? Porque estacionou ali. No que eu já sei, tá bom. Não precisa mais fulano me explicar mais nada. E não é por aí, né? E o texto continua: quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ele está falando o quê? No sentido da gente mesmo, o nosso limite, o nosso sentido, a nossa vida só tem sentido quando nós está em Deus. Por isso que é importante eu e você, né? Não se conter somente com o que já sabe. Não, eu já sei disso, pronto, né? O outro vir dar alguma formação, alguma explicação, eu não posso aceitar porque eu já aprendi assim e pronto. E não é assim, meu irmão. E não é assim, minha irmã. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, ou seja, ele dá movimento. Está sempre em movimento o Espírito Santo, nos ensinando coisas novas. É por isso que tem pessoas que se assustam e dizem: eu não entendo mais é nada, porque tudo muda e muda mesmo e tem que mudar, né? Deus não muda, né? Lembrando, Deus não muda. Deus continua o mesmo, só que Ele quer que a gente mude a nossa mentalidade. Tá entendendo? Vou finalizar como iniciei. Eclesiastes 1, verso 18. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Repito no início. A nossa vida só tem sentido quando a gente coloca a nossa sabedoria em Deus. Quando a gente coloca a nossa sabedoria em nós mesmos, a gente tem desgosto. Por quê? Porque nossa sabedoria é limitada e sempre tem algo novo para nós aprender. Sempre tem algo novo para nós conhecer. E muitas vezes eu já sei, né? Muitas vezes o nosso mundo pode falar isso. Eu já sei de tudo, não sabemos de nada. Cada dia é uma descoberta, cada dia uma novidade, cada dia um novo conhecimento. E eu tenho que estar aberto para isso. Caso contrário, vou fazer como o Salomão disse aqui, ficar desgostoso, porque eu penso que já sei de tudo e na verdade não sabemos de nada. Quando você vê uma pessoa falando assim, preste atenção, eu já sei de tudo. É a sabidona, é o sabidão
é sinal que não sabe ainda de nada, que tem que aprender ainda muita coisa. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração e que você aprenda com essa palavra. Que eu preciso aprender mais, você precisa aprender mais de Deus, né? A nossa sabedoria tem que ser em Deus e não em nós mesmos. Vamos buscar essa sabedoria nele, esse conhecimento nele, e estar aberto, né, às formações que outras pessoas queiram passar para nós, porque nesse mundo todo mundo precisa um do outro. O que o outro aprende, passa adiante. Como aqui, por exemplo, eu passo para vocês, vocês passam algo para mim, e nós estamos se somando e juntos vamos chegar àquele que não tem limite, que é ilimitado, que é extenso, que é grande, que nunca se cansa de nos amar, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos ser esse ser humano, né? Receptível, e outras palavras, aberto aos conhecimentos, às sabedorias dos outros também, para não ficar só no nosso mundinho, como falei, repito, eu já sei de tudo e pronto. E não é por aí. Nós não sabemos de nada. Quanto mais nós se aproximamos de Jesus, mais nós vamos se conhecendo que somos nós e vamos vendo que muitas coisas nós precisamos aprender. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querida. Deixe embaixo o comentário e até amanhã com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, amado. Tchau, amada.